Uma outra coisa é a gente está vivendo um momento muito maluco. E uma das grandes pautas é retirar o Paulo Freire da ideia de patrono da educação. Paulo Freire foi colocado como patrono da educação através de uma homenagem do Senado e por sua obra, né? É o brasileiro com maior titulação, com maior número de honoris causa, doutorados honoris causa, embora não tenha tido o doutorado formal, com os livros mais lidos aí. Isso é justo, assim, porque eu tô falando esse currículo, mas talvez vocês me tragam outra coisa de Paulo Freire. Por que essa necessidade de atacar o Paulo Freire? Paulo Freire, ele traz muito a parte política, né, para a prática do professor. Então, de certa forma, os políticos tentam o quê? Extinguir isso no aluno, dentro da escola, porque Paulo Freire fala que o quê? Educar é um ato político. Então, esse viés político está implícito em tudo na prática do professor. Né? Paulo Freire foi um brasileiro estudado internacionalmente. Né? Ainda é. Pois é, ele é. Isso foi conquistado. Paulo Freire trabalhou com aquele projeto de 40 horas em Angicos. Ele trabalhava com as palavras geradoras, então não era só uma palavra, tinha todo um contexto. Ele pegava a palavra tijolo, por exemplo, ele trabalhava a questão fonética, escrita e tal, mas ele trabalhava também a parte crítica, né? Tipo, o pessoal da construção civil, mas vocês constroem as casas para as pessoas, mas vocês têm a casa de vocês, então isso ia instigando a pessoa a pensar criticamente. Que é o que o governo tem medo, né? Porque a elite tem, né? Exatamente. Por que investir numa educação pública onde vão ensinar que liberta, que ele seja crítico a questionar o posicionamento do governo, digamos assim. E a posição dele, cidadão dentro da sociedade. Isso. Então, fazer esse trabalho de conscientização, de crítica, de autocrítica, de reflexão, é necessário. Então, a minha posição na sociedade, a posição do outro também, trazer esse olhar é o que mais a gente necessita hoje para a gente. E é o que dá medo aos governantes. É o medo deles. Entendeu? O Paulo Freire, ele tem o método Paulo Freire, que é a ideia do sentar e alfabetizar mesmo, que foram as diferentes investidas. Depois ele foi secretário de educação. Agora, ele também tem os livros. A literatura do Paulo Freire é muito rica. E a literatura não é método. Ele oferece uma filosofia. E se a gente for constituir um método Paulo Freire, justamente nessa ideia do ser crítico, do pensar, o dialogismo, o dialogar. Acredito que parte da discussão de Paulo Freire hoje é a retomada de módulos de pensamentos e comportamentos positivistas. A educação passou por essa transformação e o Paulo Freire acaba sendo um marco, né? Ele, dá para fazer, dá para você dialogar em sala de aula, fazer o pensar crítico e fazer com que o aluno aprenda a partir do contexto local. Dentre tudo que eu mais gosto do Paulo Freire é a ideia do regional, do você despertar o debate a partir do que a pessoa está realmente vivendo, o aprendizado a partir do que é a necessidade. Eu dei aula em Macaíba, que para mim foi a realidade, assim, todas as realidades são desafiantes, desafiadoras. Agora, a de Macaíba foi muito diferente, porque eu tinha alunos do meio rural com os quais eu não fazia ideia do que faziam. Então eu fui na casa de eu passei um dia, eu conversei, eu entendi o que era uma granja, o que era e o trabalho, porque muitas pessoas não têm a noção que o jovem trabalha, o jovem de periferia que está na escola pública e que vem do campo para a escola pública ou que está no campo, trabalha de manhã antes de ir para a escola, trabalha depois quando chega. Então existe. E por que ele não pode falar disso? Por que ele não pode discutir? Mas eu acho que o Paulo Freire não cai. Ele será o nosso patrão da educação, porque qual é o argumento razoável? Né? Sim. Mas com essa... porque assim, eu fico meio resguardada em falar, porque eu sou fã. Você é muito fã. Eu gosto muito do trabalho, da obra que ele deixou e... Inclusive até os sucessores entre aspas, mas quem acompanhou, por exemplo, Mário Sérgio Cortella, que trabalhou estudou com ele, foi secretário depois dele, se eu não me engano, em São Paulo, da Secretaria de Educação. E assim,
outro cara que eu acho fenomenal. E ele traz, é como se fosse um discípulo mesmo, ele traz muitas ideias do trabalho, da obra de Paulo Freire. E eu acho sensacional. Eu acho o que ele desenvolveu, o que ele olhou, mesmo que ele tenha enxergado algo que na época ninguém tenha parado para observar. E o que eu acho mais legal é que ele parou para observar uma coisa que enorme, uma situação enorme de dificuldade e problema na sociedade que ninguém parava para olhar e que traria soluções e benefícios para a grande massa, para o povo, entendeu? Ele enxergou, ele foi olhar, imagina, poxa, no cerne. E por que será que toda essa literatura do Paulo Freire não é aplicada nas escolas? Porque realmente houve um tempo em que o Paulo Freire não era discutido. A gente passou aí um período, um hiato de ditadura militar, que é justamente quando ele vai produzir os melhores livros. Mas nesse ato, certas discussões da nova pedagogia não entravam. Mas hoje a gente já está aí há 40 anos. E ainda assim eu sinto que falta, sabe? A escola ainda é muito técnica, a escola ainda é muito pontual, a gente não traz as discussões dele. Ainda é um ponto a ser melhorado, né? Precisa ser revisto isso. Eu penso assim, porque como eu gosto, como eu me identifico com a obra, com o trabalho, com o pensamento, eu consigo fazer isso com o meu trabalho, né? Eu consigo enxergar isso. É meio que até, como minha colega colocou, como se fosse um individualismo, entre aspas, mas que se fosse uma coisa mais ampla, mais discutida, mais envolvida na sala de aula, com certeza teríamos melhores vamos dizer assim, resultados. Né? A gente, lá quando eu também trabalhei em EJA, na EJA, e na EJA a gente discutia bastante Paulo Freire, a EJA especialmente, foco, né? é muito mais, pela lida com o adulto e libertar esse adulto dessa situação de afastamento. E aí o viés de trazer esse adulto para a aprendizagem passava muito por ele conhecer a realidade dele. Então, no trabalho com a EJA, a gente usava bastante, escutava bastante. Mesmo na rede que eu trabalhava. Houve congressos em Macaíba, no município de Macaíba houve uns congressos, acho que teve uns 3 pelo menos, que a temática foi Paulo Freire, ele conseguiu articular, até com a FRJ, vem palestrar para tratar sobre. A EJA realmente é um dos focos mais, né, assim, que mais a gente visualiza o trabalho de Paulo Freire. Por que o Paulo Freire é tão ligado à ideia de doutrinação, então? Porque, obviamente, a gente já respondeu isso anteriormente, através das falas de vocês. Mas o professor agora é vendido como doutrinador. Estão prometendo filmar, estão oferecendo, pedindo para que filmem os professores. Isso é uma loucura? A gente precisa colocar no regimento da escola essa questão da filmagem. A professora da filosofia estava dizendo, olha, eu quando vou apresentar os filósofos, eu defendo o filósofo, a ideia dele. E na próxima aula eu vou defender o outro filósofo. E aí essa questão do filmar, a gente percebeu essa fala social que está acontecendo agora, a gente preferiu botar no regimento que evitasse essa filmagem em sala de aula, a não ser com autorização do professor, porque ela vai estar defendendo aquele filósofo. Claro. Entendeu? E assim, mas todo ato de ensinar é um ato político. Claro. Então, não tem como você estar ensinando, você estar trazendo informação e ajudando o aluno a construir esse conhecimento sem você estar fazendo um ato político. Não existe isso de você estar... Até o que você seleciona, refletir, criticar, analisar. Até o que você seleciona de conteúdo é um ato político. Selecionado conteúdo, você vai abrir um livro didático, é uma seleção de conteúdos, é um ato político. E toda a construção de documentos que a gente tem, né? LDB, RCNE, BNCC agora, propõe esse pensamento crítico, essa livre expressão, esse debate, que o aluno tem que trazer as opiniões dele. E ele traz as opiniões. Fora que o professor ele tem uma responsabilidade social gigantesca, que é o quê? O aluno vai para a sala de aula com as hipóteses. E eu tenho que dizer para ele, olha, isso daqui funciona, isso daqui tu vai quebrar a cara. Evita fazer, porque a maior parte do aluno é carente. Ele é carente socialmente, ele é carente familiarmente. E não pensa que é alguns, uma exceção, é o pobre que você vê. Não, é o rico também. É o aluno que não tem pai em casa, que não tem mãe em casa, que a mãe está no trabalho, porque a mãe está ausente. Então, o professor se faz. E a ideia do educar e cuidar veio nos novos documentos a partir disso, né? Eles são indissociáveis.
Mas, infelizmente, como é que a gente muda a ideia de que professor é doutrinador? O que a gente fala para mudar isso? Na verdade, eu entendo o professor como mediador. Né? Ele não é o doutrinador, ele está mediando aquele processo de aprendizagem ali do aluno. Então, é como eu tinha falado antes, eles veem o professor como doutrinador por medo. Claro. Né? Medo do que o professor vai transformar aquela sala de aula, né? Fazer com que os alunos pensem de certa maneira, gente, e aí, será que é isso mesmo? Mas vamos pensar por esse outro lado. Então, você está mediando uma situação, você não está doutrinando. Então, assim, eu acredito que hoje em dia, boa parte da sociedade tenha medo do professor por isso. Por a gente ensinar ao aluno a ser crítico. Entendo. Junto uma outra... Inclusive tem fotos em protestos. Tem um deputado que antes de ser deputado se filmou com um bastão de beisebol dizendo que ia bater em professor vagabundo. Professor é vagabundo? Não sei qual o repertório que ele tem de professor vagabundo. Porque eu desconheço. Eu não conheço um professor que seja. Tu pode ser um professor com diferentes dificuldades. Mas vagabundo é complicado, né? Muito desrespeitoso da parte dele. Infelizmente. Mas não é do deputado. Hoje em dia a gente tem esse burburinho. Que professor não trabalha, que é fácil ser professor. Deixa eu ver. Assim, existe em qualquer profissão pessoas que são mais dedicadas do que outras. Existe. Existem pessoas que estão... Até problemas pessoais naquela época que não estão no seu desenvolvendo seu potencial. Existe. Mas daí é ser vagabundo? Não, filho. É pesado. E assim... E não reflete a maioria. Não reflete. Está na escola, está no trabalho que exige você estar pensando, estar desenvolvendo, estar decidindo, estar tomando decisão, estar planejando. Não. Tá se doando. Né? Tá estudando. Porque se tu tem uma disciplina de dois encontros, tu vai dar até 48, de dois horários, você vai dar até 48 encontros anuais com uma turma. Você tem 10 turmas de diferentes níveis. Para cada encontro é uma situação, um problema que você cria, é um conteúdo que você reflete. São 30 a 40 crianças que vão estar ali sugerindo diferentes situações que você vai estar tendo que interpretar. Fora os pais que vão te ligar, que vão entrar em contato. Fora as tuas redes sociais, fora a tua postura que tem que ser pensada publicamente também. Entra aquela questão, é fácil julgar quando você não está no lugar do outro, né? Sim. Não é fácil colocar, mas eu concordo plenamente com minhas colegas, que elas colocaram aí da situação de profissionais, existem vários tipos de profissionais em qualquer área, né? Aqueles que desenvolvem da melhor forma possível, nas situações que lhes são proporcionadas, consegue desenvolver um ótimo trabalho. E existem pessoas que deixam a desejar ou jogam a corda assim e procuram uma culpa em um terceiro, né? E não faz uma autoanálise do seu trabalho. Será que eu posso melhorar? Que eu poderia fazer algo a mais e tal? Então é questionável, né? É encontrar. E esse discurso também, ele está muito atrelado ao professor da rede pública. O vagabundo é o professor da rede pública porque não quer dar aula. Só que as pessoas não entendem que o nosso trabalho depende de outras coisas, né, para funcionar. Nós temos, por exemplo, eu passei por uma situação, umas 2 semanas atrás, um problema de caixa d'água na escola. Não tinha água na escola. E nós reunimos os pais, explicamos o motivo pelo qual não tinha condições de ter aula. Os alunos precisam de água, minha gente, fazer comida, banheiro, lavar as mãos e tal. Mesmo com a gente explicando, ainda saiu gente dizendo, porque não querem trabalhar. Gente, como é que a gente vai trabalhar? Não tem água na escola. Não tem condição de cozinhar, não tem condição não tem condições de se fazer nada. Banheiro. Então, assim, muitas vezes esse discurso, o professor é vagabundo, não quer trabalhar. A gente não tem condições de trabalhar. Como é que se trabalha? Numa situação dessa, minha gente não tinha água. Eu vou fazer o quê? A gente vai ligar pro caminhão-pipa. Maravilhoso, vamos esperar o caminhão-pipa chegar para voltar dar aula. Outra parte, a rede elétrica. Minha gente, você vai dar aula sem luz e sem ventilador, como faz? Porque professor é vagabundo e não quer trabalhar.
sabe? Então, é muito atrelado ao professor da rede pública. E desconhecer, né? Porque lá na escola, o nosso diretor conseguiu já 3 vezes carro-pipa este ano, na escola, porque faltou água. Isso eles não viram quando aconteceu isso, esse esforço que aconteceu. Eu acho que A professora do projeto de vida vai com uma extensão para poder usar o projetor, por conta de uma reforma que não finalizaram, e estragou umas coisas que funcionavam na escola. Então, ela vai dar aula com uma extensão para puxar energia de um outro espaço. E aí... Entendeu? A palavra-chave que você esse colocou chão da aí escola. é o desconhecimento, é a falta de conhecimento do que Falta acontece. saber o que acontece. Mas existem caminhos, assim, eu vejo que a escola, porque a gente tem as nossas funções e realmente isso é uma função extra, mas ela não é pública. Ela é pública de serviço público, bem público, mas o que eu faço na escola precisa ser referendado pela comunidade. Para a comunidade referendar, ela precisa saber o que acontece. Acompanhar. Ela precisa estar lá participando, mas eu, enquanto profissional, tenho que expor isso, mostrar, fazer barulho. Mas eu posso falar do outro lado, a gente também tem essa cultura da não presença. Na escola, claro. Em nível ensino médio, a cultura, a gente estivemos 67 pais de 200 e tantos... E ainda é um 240 recorde. alunos. Foi um recorde. Ano passado nós tivemos 32, 35 pais numa reunião de 200 alunos. Então, a gente vê esse distanciamento. Então, mesmo mandando aviso, comunicando via rede social, via WhatsApp, aviso escrito pelos estudantes, os pais não chegam. É como se não tivesse essa responsabilidade para com o jovem, entendeu? Aí isso também existe. E aí você, como não sou responsável, eu não vou lá conhecer, e também o que estiver fazendo lá não me importa, e eu posso dar opinião sobre o que eu não conheço. Mas se não dói, eu não estou na escola, não estou dentro da escola do meu filho, mas se não tiver aula, eu vou lá. É essa cultura. Eu tô lá pra criticar, pra julgar, pra cobrar, como se fosse simplesmente um serviço. Né? Não é bem isso. E aquela... Escola é construção coletiva, educação é coletiva. E aquela fala do serviço público que sempre é mal feito, que eles têm essa visão que sempre é mal feito, acaba botando tudo como um pacote mas só, e não isso é uma visão tão distorcida. Se tu for pensar que no serviço público estão os melhores profissionais, os mais bem formados, aqueles que se especializam, aqueles que vão atrás. Tudo que chega primeiro na educação para a escola pública e as escolas particulares são pegando. Chega outro questionamento. Mas eu sou professor da rede pública, trabalho na rede pública, mas meus filhos todos estudam na escola particular. Aí onde é que está? Eu sei qual é o problema, porque se eu não soubesse, eu deixaria o meu na escola pública. Mas eu sei onde está o problema, sei qual é o problema. E por isso é o abandono público. Né? São N situações. Agora, se a comunidade reunida, a comunidade em movimento, a comunidade presente, eu acredito que tem poder sim. A gente precisava mobilizar mais. Eu acredito o conselho na escola de escola o conselho de escola mesmo, a gente tem dificuldade de encontrar representante para os pais. Tem dificuldade? Eu acredito na escola pública, eu acredito que pode dar muito certo. Agora, precisa ter um engajamento, sabe? Precisa ter de postura. Mudança de postura, precisa ter ainda muitas transformações. Mas, como você mesmo colocou, profissionais de ponta, ótimos profissionais. O sucateamento que dá, né? Prejudica demais ainda o desenvolvimento, a melhoria do trabalho, do ensino, da aprendizagem. Mas a gente ainda consegue driblar e superar em muitas situações para que a gente possa conduzir uma educação de qualidade. A gente ainda consegue esses resultados. Sabe o que foi que a direção da minha escola, a estratégia que ela criou, marcávamos reunião com os pais, né? Reuniões. E tipo assim, eram 5 pais, 6 pais, alguma coisa do tipo. Aí a gente fez, rapaz, a gente vai fazer o seguinte, vem todo mundo pra aula normal. Quando o pai vier deixar a criança, a gente fala, gente, venham buscar às 4, viu? Vai ter reunião no final. Porque eles tinham que ir, na educação infantil, eles eram obrigados a irem na escola pegar o filho deles que estavam lá. Tá. Então, quando a gente começou a fazer isso, eles, pegadinha, né? Vocês já fazendo isso pra gente participar da reunião. Olha que coisa estranha, né? Esdrúxula. Caramba, eu preciso organizar uma estratégia para trazer
pai para a escola, o responsável para a escola. Você precisa saber como anda a situação do seu filho. Você precisa conhecer o desenvolvimento do seu filho. Em Goiânia a gente sequestrava os pais. Eles iam deixar os filhos na escola e a gente falava, entra que tem reunião agora e teu filho vai participar da reunião. Entra que a gente vai falar sobre o seu filho agora na reunião. Mas funcionou porque... Eu lembro quando trabalhei na comunidade da periferia, que eu citei, e aí lá a participação de pais que tinha Bolsa Família era muito grande. E aí a direção da escola usava essa história do Bolsa Família, que era uma das obrigações da família, era o menino estar por causa do Bolsa Família. Participar das reuniões, os pais participarem das reuniões, o aluno frequentar, o aluno ter a sua fardamento, que eles até recebiam, e o pai participar da reunião. Menina, as mães enlouqueciam quando tinham 2, 3 filhos, que a gente começava a reunião coletiva e ia para as salas para escutar o particular da sala com o professor. Aí ela enlouquecia para assinar a lista, porque ela tinha que na outra reunião assinar a lista. Entendeu? Outra estratégia para tu. Não sei como é que é lá, Bolsa Família. Ei, obrigado, gente. Obrigado. Pessoal, terminamos. Tem uma frase para dizer você. Dá joinha, dá like. Dá like, compartilha. Gente.